O Bolsonaro ele está prestes a ser destruído justamente por uma mulher, a PGR interina Elizeta Ramos. Porque a prisão do Bolsonaro ela está sendo construída, ela é um processo. E a Elizeta Ramos vai jogar uma das pás de cal em cima do Bolsonaro porque ela vai acatar o relatório da CPI dos atos antidemocráticos. CPI essa que eu achei que não fosse virar em absolutamente nada, mas o relatório vai ser incorporado às outras investigações do Ministério Público e aí nós vamos ter uma combinação do Poder Judiciário com o Poder Legislativo para prender o Bolsonaro por ideações golpistas. De fato, Valdemar Costa Neto estava certo. Essa CPI era um erro dos bolsonaristas. Só que isso pode ser ainda pior para o ex-presidente. Você concorda comigo que Elizeta Ramos vai destruir o Bolsonaro? Ela vai querer mostrar serviço para o Lula? O relatório vai ser fatal? Então deixa o seu like se você concorda que foi um erro bolsonarista a CPI e se inscreva no canal. A Elizeta Ramos, pessoal, ela assumiu o lugar do Augusto Aras de modo interino. E o Aras já faz um mês que ele saiu da PGR, mas o Lula não tem pressa alguma para que um novo PGR seja escolhido, porque ele gostou da Elizeta Ramos. Falaram que ela era lavajatista, falaram que ela poderia trazer problemas, mas na cerimônia de posse do Luiz Roberto Barroso como presidente do STF, o Lula deu um lero com a Elizeta Ramos. E ele gostou do que ele viu. Ela disse que vai ser tranquila, pautas mais complicadas ela não vai tocar pra frente, ela vai esperar o PGR de fato efetivo, e o Lula não tem pressa alguma, a escolha para o PGR vai ficar para 2024, estão pressionando o Lula, mas ele tá muito tranquilo com relação a Elizeta Ramos. Então se ele tá tranquilo, não tem pressão, o clima no Ministério Público é bom com ela lá, por que o Lula vai trocar? Simplesmente não vai. E isso é um terror pro Bolsonaro, porque a Elizeta Ramos, ela quer mostrar serviço. O PT já percebeu isso. Por quê? Porque ela tá tendo a grande oportunidade da vida dela, pessoal. Mesmo que ela não seja a PGR efetiva, ou mesmo que ela não seja efetivada pelo Lula em 2024, o que é possível, quem sabe? O Lula pode indicar a Elizeta Ramos para poder colocar um homem como ministro do STF. Agora nós temos uma mulher na PGR. Tudo pode acontecer. Mas mesmo que ela não seja efetivada com o PGR, se ela mostrar trabalho, ela ganha espaço no Ministério Público e também com o Lula. Você sabia quem era Elizeta Ramos antes dela virar a PGR? Dificilmente. Eu não fazia nem ideia que ela existia. Então essa é a grande oportunidade, é a grande chance da vida dela. E ela vai querer mostrar serviço. Ninguém perde a oportunidade do cavalo selado, só se for muito tonto. E a chance que ela tem de mostrar serviço é justamente com o Bolsonaro. E ela já deu o cartão de visitas. Qual foi? Pedir que a Polícia Federal investigue o Bolsonaro sobre aqueles repasses, aquelas doações milionárias de 17 milhões de reais que o Bolsonaro recebeu via Pix em 2023, no primeiro semestre. Ah, mas o que isso tem a ver com os atos? Muita coisa. Porque existem suspeitas da Polícia Federal que financiadores dos atos antidemocráticos, empresários e pessoas ligadas ao inquérito do 8 de janeiro tenham doado dinheiro para o Bolsonaro. Então a Polícia Federal quer cruzar as duas informações, porque quanto mais o cerco estiver fechado contra o Bolsonaro, melhor para a prisão. A prisão dele fica menos refutável, fica mais difícil dele argumentar. A delação do Mauro Cid é um elemento forte. Nós ficamos sabendo, o Cid falou que o Bolsonaro pediu que ele falsificar o certificado de vacinação. Então agora, com a PGR investigando, a Polícia Federal também, houve financiamento, esse cara que financiou, deu dinheiro pro Bolsonaro, os atos antidemocráticos, então tudo começa a se fechar para um Bolsonaro sem proteção. Porque nós temos que lembrar que na PGR, além do Augusto Aras, quem dava guarida para ele era a Lindora Araújo. O que aconteceu com a Lindora? Quando a Elizeta Ramos assume a PGR interina, ela monta o gabinete e tira a Lindora Araújo. Lindora Araújo que era próxima a Flávio. Lindora Araújo que tinha reuniões com o Bolsonaro antes de tomar decisões importantes. Era um grande absurdo. Aras e Lindora agora precisam ser investigados. Isso é mistério. Não tem jeito. É obrigatório. Aí Lindora Araújo alegou que estava com problemas de saúde, pediu um afastamento, mas internamente na PGR as pessoas dizem, alega-se, que ela saiu porque iria pegar mal ela, que era o braço direito de Augusto Aras, estar agora numa nova gestão da PGR, mesmo que seja interina. Só que sem Lindora para influenciar, sem Augusto Aras, Bolsonaro está
completamente desprotegido. Proteção essa que ele teve em 2020 com o relatório 2021, perdão, com o relatório da CPI da pandemia. Aras matou no peito e engavetou. Conseguiu segurar algumas investigações, mas agora não tem mais Aras. E uma CPI que teve muito menos impacto, muito menos repercussão e teve muito menos importância, que foi a CPI do 8 de janeiro, é uma CPI que vai derrubar o Bolsonaro. Por quê? Como a Elizeta Ramos, derrubar e colocá-la na prisão, como a Elizeta Ramos quer mostrar serviço, o relatório final da CPI vai chegar até ela. E ela vai acatar, pelo menos parcialmente. Melhor do que o Aras que engavetou. E o Alexandre de Moraes já disse para os integrantes da comissão que alguns trechos ele vai incorporar. E o Ministério Público também quer isso. O Ministério Público e o Alexandre de Moraes querem incorporar trechos do relatório final da CPI nas investigações sobre o 8 de janeiro e também nos outros inquéritos que estão abertos contra o Bolsonaro. E isso é muito importante de acontecer. Mesmo que o relatório não traga grandes contribuições, ou aprofundamentos ou avanços com as investigações que já estavam muito avançadas, porque começaram bem antes, do Ministério Público e também da Polícia Federal, é um ato simbólico. Por que é um ato simbólico? Porque nós vamos ter o Poder Judiciário junto com o Poder Legislativo atuando contra o Bolsonaro. É uma combinação dos poderes, porque os bolsonaristas atacaram tanto o Legislativo quanto o Judiciário. Atacaram mais o Judiciário, mas atacaram também o Executivo. Mas é bom o Executivo ficar de fora disso, para não parecer que é uma perseguição. Então nós vamos ter Judiciário, Legislativo, juntando forças contra o golpismo que os atacou em 8 de janeiro, prendendo assim o Bolsonaro. Por isso que o Valdemar Costa Neto vê um erro, ou viu um erro dessa CPI, e um erro que pode ser bem maior do que ele imaginava. Porque o Valdemar Costa Neto, no início, quando esse processo começou a ter a coleta de assinaturas, ele não quis que esse processo saísse, que a CPI fosse aberta. Ele tentou dissuadir os seus correligionários de embarcarem nisso. Mas os bolsonaristas quiseram fustigar o governo, quiseram falar que o governo Lula estava escondendo alguma coisa, o Lula não estava nem aí, mas para isso ele estava querendo tocar as reformas econômicas que eram muito mais importantes, mas os bolsonaristas insistiram. Beleza, a CPI saiu, Bolsonaro se lascou. Porque eles não conseguiram emplacar nenhuma narrativa, Bolsonaro foi indiciado, os bolsonaristas não viraram nada, passaram vergonha e agora, graças a esse relatório, o Judiciário vai ter muito mais força na hora de colocar o Bolsonaro atrás das grades. E se ele, Bolsonaro, acha que pode argumentar falando que a PGR o está perseguindo porque a Elizeta ela vai querer mostrar serviço ao Lula, esse é um argumento frágil, porque recentemente a PGR arquivou um pedido de investigação contra o Bolsonaro movido por entidades ligadas aos povos indígenas. Falaram, o Bolsonaro fez tudo isso durante a pandemia, aí um procurador pegou e falou o seguinte, olha, não, isso aí é uma denúncia muito genérica. Não vale a pena nós abrirmos essa investigação, até porque Bolsonaro nem é mais o presidente, então arquivou. O que o Bolsonaro vai poder falar? Que a PGR está perseguindo, mas recentemente foi arquivada uma investigação contra ele. Então todo o argumento do perseguido perde força. E aí as portas da prisão se abrem para Bolsonaro. E um ponto que eu quero deixar destacado aqui é que eu li um texto hoje do site O Antagonista, escrito pela revista Cruzoé, que é do próprio antagonista, dizendo que o Lula está com medo, por isso que ele não selecionou ainda um novo Procurador-Geral da República. Ele estaria esperando a virada do ano para ter garantias, porque o Lula teria medo de ser preso ou de ser aberta uma investigação contra ele. Isso é uma grande asneira que o antagonista está falando. Quando você enxerga a política com a perspectiva lavajatista e da classe média de simplesmente combate à corrupção, você faz análises completamente emburrecidas como essa do antagonista. Política não é assim que você enxerga. Então, se você for ver algum texto do antagonista, Cruzoé, fique com o pé atrás, porque a análise deles são análises simplesmente infantis, de pessoas como Diogo Mainardi, Felipe Moura Brasil, que não tem entendimento algum da política. É claro que um presidente da República precisa ter cautela na hora de escolher o PGR para não vir o Rodrigo Janot. Mas nesse caso, não há nada de medo, preocupação com investigação. O que o Lula não quer é dar poderes ao Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, o presidente da CCJ, ele está desesperado por cargos e principalmente para ser novamente o presidente do Senado. Isso lá em 2025. Nós nem terminamos 2023, temos 2024 todo e o Davi Alcolumbre já está causando problemas para o governo. Então, para não ter problema com o Alcolumbre, vamos deixar a Elizeta e a gente vai tocando aqui para nós esvaziarmos os poderes do Davi Alcolumbre, porque ele está virando cada vez mais bolsonarista para ganhar o apoio da oposição, para disputar a presidência do Senado. O Bolsonaro já riu da cara dele quando ele pediu apoio ao Bolsonaro.
Então, pessoal, a política ela tem ali o lance dos bastidores, mas eu não vou cobrar inteligência ou esse tipo de percepção dos lorpas do antagonista, né?